Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. E nós vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Eclesiastes, capítulo de número 2, do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Assim diz a palavra. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria ela é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos que tudo que aqui está escrito é a verdade revelada do teu coração para nós. Ajuda-nos a trilhar o caminho do conhecimento de Deus, a desfrutarmos e percebermos qual é a verdadeira sabedoria a qual devemos nos apegar, para que com os olhos do coração iluminados, possamos ter a certeza que no controle de tudo está aquele que é santo, sábio e poderoso. Ajuda-nos a compreendê-lo, em o nome de Jesus. Amém. Ter conhecimento é importante. Ter conhecimento talvez seja mais do que importante, seja necessário. E quando eu falo ter conhecimento, eu não falo ter conhecimento sobre tudo e sobre todas as coisas, mas ter algum tipo de conhecimento em alguma área específica da sua vida. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Um advogado precisa ter um conhecimento focado a respeito das leis e dos mecanismos da lei, para que ele possa ajudar uma pessoa que não tem conhecimento específico naquela área legislativa, naquilo que ele mais necessita para resolver. Um médico precisa de ter conhecimento de fisiologia humana, de biologia médica e também do funcionamento das medicações as quais ele vai prescrever para resolver o problema de saúde da pessoa que vem até ele. Ou seja, é um tipo de conhecimento mais do que importante, é necessário. Sem esse conhecimento, as suas condutas, as suas ações, as suas vontades de ajudar são inúteis, concordam? Nós precisamos de conhecimento para que aquele bom conhecimento traga para mim uma boa resposta. Mas o conhecimento não necessariamente vem de uma maneira formal, no ensino universitário, numa graduação, não. Às vezes o conhecimento vem de experimentação, de experiência, não é? De trocas relacionais. Nós temos cozinheiras práticas que cozinham muito melhor do que chefes de cozinha. Elas não sabem fazer, talvez, aquela arrumação bela do prato, né? Aquela apresentação, mas o sabor é incomparável, porque elas aprenderam na prática, na tentativa e no erro, e adquiriram conhecimento para fazer algo que é bom. Portanto, nós sabemos que sejam quais forem as nossas profissões, ou mesmo se não tivermos uma profissão formal, não trabalhemos formalmente, todos nós adquirimos e estamos adquirindo ativa ou passivamente conhecimento. Porque sem conhecimento é impossível que nós avancemos para qualquer lado. É o conhecimento, é a experiência, a experimentação que nos traz sabedoria neste sentido. Preste atenção neste outro exemplo. Todo mundo que tem um adolescente ou uma criança perto de si, que gosta de videogame, já viu uma cena acontecer. O adolescente gosta do videogame
e ele compra e ganha o tal do console, né? O console lá que é como se fosse um computador mesmo, para que ele possa jogar o seu videogame. Este console, este videogame, obrigatoriamente vai vir com um controle. Sem o controle, é impossível que ele consiga jogar. O primeiro passo, então, quando ele abre um jogo do tipo história, eu acho que eles chamam de jogo de mundo aberto, um jogo onde você vai construindo uma história, você vai se relacionando com personagens naquela história, você vai construindo casas, você vai enfrentando batalhas, ou então você vai fazendo 1 milhão de coisas que são inesperadas. Quando você começa a jogar este jogo, a principal dificuldade ainda não é o jogo. Para quem começou a jogar, a principal dificuldade é saber usar o controle. Porque se você não sabe usar o controle, o jogo não pode ser jogado, concorda? O controle tem uma série de botões, e cada botão não funciona sozinho. Você precisa combiná-los. E você não só combina os botões que estão na frente, tem botão em cima, tem botão do lado, tem luz, tem uma série de coisas. Eu não sou do videogame, então eu não sei muito bem como funciona. Mas você primeiro tem que ter uma habilidade manual para mexer no controle. Quando você aprende a mexer no controle, você adquire o conhecimento do funcionamento daquele jogo. A partir de então, ao saber mexer no controle, você já acha que está no controle. Porque o mínimo que você precisa saber é fazer aquele personagem andar para frente, para trás, lutar, abaixar, pular, não sei. Alguma coisa ele tem que fazer. Quando você então está expert em saber mexer no controle, você se julga estar no controle daquele jogo. Você passa 1, 2, 3 ou 4 etapas daquele jogo, mas chega uma etapa que você não consegue passar. Porque ainda que você consiga fazer todas as combinações naqueles botõezinhos, e ainda que você saiba todos os mecanismos daquele controle, você não contava com a imprevisibilidade que o jogo te oferece. Daquela maneira, você não consegue passar daquela fase. Aí tudo bem, chegamos, a maioria de nós aqui, os adultos que não sabem mexer muito bem com o videogame. Nós temos que aprender a usar o controle. O adolescente fica impaciente falando, você não sabe jogar, você não sabe mexer, deixa que eu passo dessa fase para você. Mas tem uma fase que o adolescente ainda não passou. Por fim, a gente descobre que não adianta muito ter o controle na mão. Se eu não sei mexer no controle e não consigo passar sequer da primeira etapa, mas tem o adolescente que sabe mexer muito bem no controle, mas não passa da 6ª etapa em um jogo que, sei lá, tem 100, 150, você há de convir comigo que no final das contas os dois estão no mesmo lugar. Ninguém alcançou o objetivo de vencer o jogo. E a pergunta que eu faço inicialmente para você é: até que ponto ter controle, ou melhor, ter conhecimento de saber como se controla as coisas, é de fato algo útil, se eu não consigo chegar no fim das coisas, se eu não consigo alcançar o alvo das coisas? Que diferença faz eu tentar, conseguir, aprender e nunca alcançar o alvo pré-determinado, às vezes por mim mesmo? Qual é a minha diferença de quem sequer ao menos tentou? Talvez nós precisemos pensar que o conhecimento, ao ser provado na prática, serve muito mais para nos humilhar do que para nos fazer alcançar e conquistar alguma coisa. Será que, de fato, o conhecimento não nos dá uma falsa sensação de controle que, nessa tentativa de alcançar e de ter certeza de saber como o controle funciona, está nos deixando mais cegos por causa da nossa autoconfiança do que, de fato, nos fazendo avançar? Após a desilusão do pregador, na busca pela alegria, como você ouviu na semana passada, e ao perceber que havia um custo, um preço a ser pago por ela, e que este preço custava dinheiro, e o dinheiro custava trabalho, o trabalho custava tempo, ele ficou tão desiludido ao refletir sobre essas questões da vida, que agora, no versículo de número 12 ao versículo de número 17, ele vai se ater a refletir sobre aquilo que ele conquistou com toda a sua experimentação e com toda a sua investigação. Ora, ao investigar a alegria, ele teve que trabalhar, adquirir dinheiro, gastar com todos os prazeres, e tudo isso teve um custo. Mas ao fazer essa investigação e passar por toda essa experimentação, ele alcançou também algo de valor imaterial.
Ele alcançou sabedoria. Ele alcançou a forma de entender como as coisas funcionavam. A sabedoria era o fruto dos seus experimentos. E foi essa tal sabedoria que veio da sua experiência que ele passou a questionar. Ele passou a refletir sobre de que vale de fato ter conhecimento. De que vale ser sábio. De que vale saber mexer no controle. Se há um momento em que parece que há sempre uma limitação e não importa o quanto eu saiba, eu sempre vou levar uma rasteira, eu nunca vou passar daquela fase, eu nunca vou alcançar um alvo mais sublime. De que vale então ser sábio? Eu estou passando por tantas experiências, eu estou passando por tantos aprendizados, mas tudo que eu aprendo no final das contas me parece ser inútil. Ora, foi a sabedoria que o fez ser mais rico. Porque se você não for sábio para gerir o seu dinheiro, você não consegue chegar em um montante em que você possa saber que você de fato é rico. E mais rico, mais satisfeito. Mas ele viu que mesmo rico e satisfeito com os prazeres, ele não estava preenchido por completo. Parece que faltava algo. Era como se ele não estivesse passando de fase, mesmo com tanto conhecimento, com todos os experimentos que ele estava realizando. Ele se pergunta: de que vale então ter conhecimento? De que vale estudar? De que vale ter sabedoria? De que vale ao mesmo amadurecer? Eu nunca me esqueço, na minha especialização, na minha residência médica em infectologia, quando nós tivemos uma situação de um paciente que tinha uma leucemia mieloide aguda, uma leucemia grave, agressiva, num paciente extremamente jovem, e esse paciente que vinha lutando contra aquela doença gravíssima, ele veio a óbito. E ele veio a óbito, e o mais impressionante é que ele estava respondendo bem ao tratamento da leucemia. A princípio ele não morreu da leucemia, e todos aqueles meus chefes, especialistas em infectologia, com outros especialistas em clínica médica, em hematologia, em radiologia, várias especialidades se reuniram para estudar o caso daquele paciente, para descobrir o que aconteceu. Ora, todas aquelas pessoas que estavam ali tinham total controle da situação. Afinal, você tem controle daquilo que você tem conhecimento. Se você tem conhecimento, a um primeiro momento, você está no controle. Se você sabe como os mecanismos funcionam, você sabe basicamente para onde o carro está caminhando. Era o que parecia. A questão é que, naquela discussão clínica, em que estavam muitos residentes, muitos médicos de várias especialidades e muitos alunos, para chegar ao diagnóstico final que só o patologista que fez a necrópsia tinha nas mãos, várias hipóteses foram levantadas. E nenhum daqueles homens de cabelo branco conseguiram acertar o diagnóstico, mesmo tendo tanta experiência e tanto conhecimento e tanta sabedoria do funcionamento do controle da situação. Era esperado que aquele paciente pudesse morrer de diversas infecções oportunistas, como nós chamamos, as infecções que se aproveitam de um sistema imunológico fraco para invadir o organismo do ser humano. Pensaram em tuberculose, pensaram em paracoccidioidomicose e vários nomes esquisitos que talvez vocês não estejam habituados a ouvir. Mas não pensaram na doença que matou aquele indivíduo. Aquele indivíduo jovem morreu de neurotoxoplasmose, uma doença de gato, vamos dizer assim, que não é comum num paciente com esse tipo de leucemia. Talvez fosse comum num paciente com uma leucemia linfóide. São coisas diferentes, mas preste atenção. Ao se achar que se estava no controle da situação por ter o conhecimento daquela doença, o paciente morreu e sequer foi tratado para a doença que o levou. Ele poderia ter sido salvo, ele poderia ter sido curado, se aquelas pessoas que tinham tanta sabedoria e conhecimento não estivessem confiantes por estar no controle, na limitação do que sabiam fazer. O trecho a que eu vou me ater nessa noite é um trecho invernal. Talvez seja o trecho mais triste deste momento em que o pregador nos fala. Numa primeira leitura, ele mostra que, como tudo que nós fazemos e todo conhecimento que nós adquirimos
até mesmo as nossas experiências com os nossos erros, no final das contas, tudo que pode nos ajudar a evitar novos problemas quando nós aprendemos com o nosso erro, até isso talvez no final das contas pode ser inútil, porque vai chegar uma fase, uma etapa, vai chegar um limite, onde tudo que você aprendeu não vai fazer você avançar, e não só não vai fazer você avançar, como parece que te joga para o início do jogo. É como se você comprometesse tudo que você fez até agora, e mesmo tendo aprendido, tendo sido diligente, comprometido em olhar com olhares claros para o que estava acontecendo, a sua sabedoria talvez fosse inútil, e talvez valha a pena, como o pregador então pensou, ao chegar nesse raciocínio, considerar a tolice. Talvez seja melhor ser tolo, sabe? Talvez seja melhor ser ignorante, talvez seja melhor aplicar a filosofia de vida de Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Na tolice de que o que tiver que acontecer, que aconteça. Eu é que não vou perder tempo estudando, aprendendo, me esquivando das coisas. O que tiver que ser, será, dizem por aí. De que vale a sabedoria, se no final das contas talvez nós não estivermos mesmo no controle de nada? O versículo de número 12 é onde o pregador vai lançar um olhar sobre a sabedoria. Ele vai fazer com que você olhe de forma, como ele sempre tem feito, nua e crua, para aquele que é o objeto da sua reflexão e da sua investigação. Então ele vai fazer com que você fique de cara, face a face com a sabedoria. O versículo de número 13 a 15, ele vai fazer um questionamento a respeito dessa sabedoria que está diante dos olhos dele, ou melhor, na sua mente, no seu coração, em tudo que ele conquistou, e ele vai fazer uma pergunta: de que vale mesmo a sabedoria? Para que de fato nós pensemos que a sabedoria não tem nenhum valor para controlarmos nada. E no versículo de número 16 e 17, ele vai exibir o que de fato a sabedoria pode controlar. No versículo de número 12, então, ele começa dizendo que ele passou a refletir sobre a sabedoria, sobre a tolice e sobre a falta de juízo. O pregador observou que nessas suas experimentações de vida, todas as tristezas que ele passou, mas também em todo o trabalho que ele exerceu, em tudo que ele conquistou, tudo que ele construiu, o efeito não foi só o efeito direto da sua construção, não foi só o efeito direto do prazer pelo qual ele pagou, não. Com tudo isso veio também sabedoria, conhecimento, experiência, maturidade. Ele começa a questionar se tudo isso que ele adquiriu de maturidade, de sabedoria, de experiência, de fato é algo que vale a pena, porque a sabedoria lhe deu muitas coisas, de fato. A sabedoria lhe deu uma vida estável, lhe deu uma condição de gerir bem o seu dinheiro, as suas finanças e o tesouro real. A sabedoria lhe deu uma forma de compreender como cuidar melhor da sua saúde, como se vestir bem, como falar bem, como se comunicar com as pessoas. Ou seja, a sabedoria lhe deu coisas boas, de fato. Mas o custo dessas coisas também foi elevado. Será que a sabedoria é de fato um lucro para todo o tempo, para todo o cansaço, para todo o enfado que ele empenhou e que ele adquiriu ao conseguir sabedoria? Você aprendeu isso e ouviu o pregador falando sobre a vaidade das riquezas na semana passada. Então, ele passou a refletir a partir disso, de quanto ele gastou e de quanto ele ganhou, que talvez a sabedoria não tivesse sido um negócio tão lucrativo assim, a respeito da tolice, da falta de juízo. O famoso e se? E se eu tivesse escolhido outra profissão? Se eu tivesse escolhido outro caminho para a minha vida? E se? Todos nós já passamos pelo momento do e se, de imaginar como seria. Aqui, então, o pregador começa a imaginar como seria se ele fosse tolo. E aqui ele tem que imaginar mesmo, porque uma vez sendo sábio e tendo experiência e maturidade, é impossível que em tão pouco tempo, a não ser por motivos de saúde ou por um pleno abandono da razão, você perca tudo que você adquiriu de sabedoria. Não é da noite para o dia que você passou anos adquirindo sabedoria, experiência e maturidade, que aquilo vai ser jogado para fora só porque você quer. Então ele não podia ser tolo, mas ele podia imaginar como seria ser tolo. Então preste atenção que lá no capítulo de número 1, no versículo de número 17, ele meio que já anunciava isso que ele vai falar aqui. Lá ele dizia
naquele versículo: procurei conhecer a sabedoria, saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri também que isso é correr atrás do vento. Quem aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua dor. Ele teria que observar a tolice, já que ele, sendo sábio, não poderia se tornar tolo. Mas o que ele observaria? Ora, se a sabedoria ela é medida pelos efeitos das suas decisões, como nós falamos anteriormente, para que alguém se mostre sábio, para que você reconheça alguém como sábio, como uma pessoa madura, você vai ver como ela age, você vai ver como ela se porta, como ela vive no mundo para dizer: esta pessoa é sábia. Talvez numa situação como essa eu tomaria uma atitude completamente diferente, mas esta pessoa é sábia. Então, da mesma forma, o método dele de investigar a tolice é similar. Ele vai investigar como uma pessoa tola tomava suas atitudes, quais são os efeitos da tolice, para comparar com os efeitos da sabedoria. Ora, se a sabedoria é tão nobre, me trouxe o que me trouxe, mas também me levou o que me levou, no esforço e no empenho, talvez a tolice não seja tão desprezível assim. No versículo de número 9, no versículo de número 9 do capítulo de número 2, ele vai dizer: eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim. Então ele está dizendo muito claramente que ele não é qualquer pessoa sábia, ele é o mais sábio. Ele é aquele que conhece e tem conhecimento de tudo e de todas as coisas mais do que qualquer pessoa. E ele continua dizendo no versículo 12: o que poderá fazer o sucessor do rei? E ele responde: o mesmo que os outros fizeram. Não é porque ele está fazendo um juízo de valor do rei que vai vir após dele. Não, se ele estivesse fazendo isso, ele não diria o que ele vai dizer no versículo de número 19. Olha o que ele diz no versículo de número 19, que faz parte da nossa exposição da semana que vem: quem pode dizer se aquele que vier após mim será sábio ou tolo? Ele mesmo não está fazendo esse juízo de valor. Então por que ele está perguntando? O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que já fizeram. O que ele está dizendo? Olha, eu sou mais sábio, eu alcancei o ápice da sabedoria, eu tenho à minha disposição todos os recursos, e não há mais recursos que alguém possa adquirir. Eu vou deixar todos esses recursos para outra pessoa, ainda que ele seja tão sábio quanto eu, ou ainda que ele seja tolo, isso não faz diferença. Tudo que eu adquiri, que vai ser deixado para ele, não vai mudar as atitudes dele, porque há sempre uma limitação no conhecimento que nós adquirimos, que não nos faz conseguir avançar de limites que estão impostos a nós. E aí ele diz: será que de fato então sabedoria muda alguma coisa? Ter conhecimento, ser maduro, faz alguma diferença na nossa vida? Talvez você pode me dizer que sim, e eu também vou concordar com você que sim. A sabedoria e a maturidade têm alguma diferença. Em que sentido? Talvez nas proporções das coisas que vão acontecer. Talvez o tolo não saiba gerir muito bem as suas finanças, talvez o sábio consiga gerir melhor. Mas existem coisas que estão ao redor do tolo e do sábio que, independente da sabedoria e da experiência, podem atingir a ambos. Pode haver uma recessão mercadológica, ele pode ser roubado, ele pode ser assaltado no meio da rua, ele pode ser sequestrado, e ele vai chegar no mesmo lugar que o tolo. Porque existem imprevisibilidades que não estão no controle de quem acha que no muito saber pode ter o controle sobre as coisas que faz. Ou seja, as circunstâncias impõem uma limitação. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que o pregador observou ao refletir sobre o conhecimento, sobre a sabedoria e sobre a sua dedicação de entender como tudo funciona para que ele tenha uma vida melhor, é simplesmente isso: há uma limitação. Há sempre um limite, não importa o quanto você seja experiente, maduro e sábio, há sempre uma parede aonde você vai chegar e você não vai conseguir passar de lá. Volto a fazer a pergunta inicial: adianta gastar tanto tempo, tanto empenho para ir tão longe e saber que há sempre um muro? Não era melhor ter ficado no lugar do tolo, não ter se desgastado tanto? Afinal, o muro ou sem o muro vai ser o limite para ambos. Pergunta que você deve estar se fazendo, ou que você deveria me fazer, é: qual é essa limitação? O que é esse muro? Como eu posso transpor este muro? Como a sabedoria, que deveria me pôr no controle das situações, pode me ajudar a removê-lo? De fato, ele acaba refletindo que
mesmo ele sendo muito sábio e deixando tudo para quem vier depois, independente da capacidade de quem vier depois, todos vão ter o mesmíssimo fim. E se não tiverem o mesmo fim em todos os caminhos da vida, emocionalmente, fraternalmente, espiritualmente ou financeiramente, todos terão o mesmo caminho e caminham para a morte. E aí, de que valeu tudo o que se conquistou, se há um muro que nos impede de avançar? De fato, nós precisamos entender que a sabedoria serve para alguma coisa. A sabedoria então serve para antecipar, para te precaver e para fazer você evitar muitas vezes a calamidade. Ela também serve para te ajudar a ser assertivo, a ser ágil na sua tomada de decisões e para ser sagaz quanto àquilo que quer te dominar ou quer te enganar em alguma decisão importante na sua vida, e também para conquistar e também para construir. Mas o pregador descobriu que ser ágil, ser sagaz, evitar ou se precaver ou se antecipar a calamidade a partir da sabedoria não é algo que depende só dele ou da sua própria sabedoria. Ou seja, não basta você ser bom, ser justo, ser dedicado. Parece que há sempre algo que sempre vai limitar e algo que está no meu entorno que vai sempre impedir, e de alguma forma isso volta. Ou seja, a sabedoria então pode até fazer com que você ache que está no controle de todas as coisas, mas na verdade você pode estar sendo controlado por aquilo que está ao redor, enquanto você acha que tem nas mãos o controle que controla o jogo. Mas preste atenção, quando aquele jogador está com completo conhecimento do controle remoto, que está controlando o jogo que ele está vendo na tela, e ele tenta 1, 2, 3 vezes e nunca passa de fase, você há de concordar comigo que talvez não seja ele que está controlando o jogo, mas o jogo que está controlando ele. Não é ele que não está desistindo, é o jogo que o está fazendo perder, para que ele permaneça preso na intenção de achar que por ter o controle na mão, ele tem o controle das coisas que estão ao redor. Mas a imprevisibilidade do jogo faz justamente com que nós não percebamos que quem está no controle é aquilo que nos limita. Se cada etapa que eu passo, eu nunca atravesso a etapa que me limita, é a etapa limitante que está me controlando. Eu posso ter nas mãos todo o conhecimento do controle remoto, eu posso saber combinar todos os movimentos, mas se o que está ao meu redor tem mais poder do que aquilo que está em mim, então eu estou sendo controlado. Quem está controlando o jogo não é o jogador com controle na mão, mas é aquilo que o viciou, foi quem produziu o jogo, foi quem criou aquelas circunstâncias. Ele está sendo dominado enquanto acha que é mais forte por ter o conhecimento, mas existe sempre algo que o derruba para impedir que ele chegue no fim e para que ele continue gastando, comprando, vendendo ou fazendo qualquer coisa para chegar no fim do jogo. Talvez falte para a nossa sabedoria, para a nossa maturidade, para aquilo que nós adquirimos poder para destruir aquilo que nos limita e que está ao nosso redor. E o pregador descobriu que a sua sabedoria pode fazer com que ele chegue muito longe, mas ela não tem o revestimento do poder necessário para destruir o que é imprevisível e avançar livremente para o alvo que nos foi proposto. A realidade é esmagadora, a realidade esmaga reputações, a realidade esmaga as nossas ações, a realidade esmaga tudo aquilo que nós construímos. Que tipo de força é essa? E eu te digo nesta noite, aquilo que está ao redor de todos aqueles que alcançaram conhecimento, sabedoria e acham que estão no controle, mas estão sendo controlados para todas as vezes que alcançaram uma barreira, voltar do início, achando que aquilo é um estímulo para vencer da próxima vez, se chama pecado. O pecado é aquilo que corrompeu o coração do homem e o limitou a nunca conseguir avançar. Não somos nós que estamos no controle quando nós aprendemos a lidar com as situações. É o pecado que diz até onde nós vamos, para que nós caiamos e nunca consigamos achar o alvo da promessa de Cristo para nós, a vida eterna. Porque a nossa sabedoria é falha, ela é vulnerável. Eu acho que eu já aprendi, eu acho que eu já passei por experiências demais e eu sei tomar essas decisões. Mas vai acontecer no momento que você estiver com o controle na mão, que algo ao seu redor está fora do seu controle e a sua sabedoria não será suficiente, porque ela não está revestida de um poder
que se antecipa à imprevisibilidade e a destrói para que os seus pés caminhem livremente? A palavra vai dizer em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque são essas obras geradas pelo pecado que nos fazem achar que nós estamos no controle, quando na verdade ter o controle na mão e saber como as coisas funcionam não servem de nada, se as limitações que nos impedem de avançar não forem destruídas por aquele que tem o poder. O versículo de número 13, ele diz: então eu vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Ou seja, de alguma forma, como nós dissemos anteriormente, ele percebeu que a sabedoria tem mais proveito, e vamos dizer aqui que é mais vantajosa, tem alguma vantagem na sabedoria. Comparando com a tolice, ele compreende então que de fato talvez não vale a pena tanto empenho para a aquisição da sabedoria, porque talvez o empenho custe mais do que a própria sabedoria, no sentido de que a sabedoria que eu adquiro, no final das contas, não vai mudar tanto o meu fim em relação ao tolo. Mas ele diz que de alguma forma ela tem mais vantagem, não é? Vantagem em algum aspecto, e nisso nós concordamos. Mas será que essa vantagem também é suficiente para a dedicação e para o empenho que eu tenho, para achar que essa sabedoria e este conhecimento que eu adquiri vai me alçar a voos tão altos? Ou será que eu não vou passar da primeira metade do ar e a queda, portanto, pode ser inclusive maior? Ele diz então que a sabedoria ela é mais proveitosa que a tolice ou a falta de juízo, e ele faz uma comparação que é importante nós observarmos. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Você se lembra que o pregador, ele escreve este livro de uma forma enigmática, irônica, e nós precisamos ter a lente da graça para conseguir enxergar. E aqui há um desses mistérios que precisa ser revelado. Ele diz que a sabedoria ela pode ser mais vantajosa do que a falta de juízo. E ele faz uma comparação. Ela pode ser mais vantajosa por quê? Porque a sabedoria pode ser comparada à luz, que traz mais proveito do que as trevas. Só que aqui ele está fazendo uma comparação talvez um pouco assimétrica, mas também para nos chamar a atenção. Ele está falando de uma sabedoria humana, de uma aquisição de conhecimento e experiências humanas. Mas o pregador tinha plena consciência, ao escrever o que ele escreveu aqui, que a luz tem um significado muito específico nas Escrituras. Preste atenção, quando ele faz comparação da sabedoria à luz, ele está querendo chamar a nossa atenção para o que é luz na palavra de Deus. Lá no Salmo de número 43, versículo de número 3, o versículo diz o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade, para que elas me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aqui, luz então é motivo de condução, de guia para a presença de Deus. Em Isaías 51, versículo de número 4, a palavra diz: preste atenção, meu povo, escute, minha nação, porque de mim sairá a lei ou a ordem, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Aqui então ele está falando sobre moral, sobre ética, sobre ordem. Então luz está relacionada aos decretos de Deus, à vontade de Deus, à presença de Deus e à condução ao conhecimento de Deus. Mas olha que curioso, ele está justamente se queixando da sabedoria humana como algo que não é necessário, porque é justamente aqui, quando ele compara a sabedoria à luz, que ele está trazendo a nossa atenção para a verdadeira sabedoria. E aqui está o ponto. Talvez nós estejamos buscando conhecimento, sabedoria, para que nós tenhamos controle sobre as diversas situações da nossa vida, enquanto estamos perdendo tempo de sermos iluminados para o caminho da sabedoria que nos leva ao conhecimento de Deus. Porque se Deus conhece todas as coisas, e se os nossos caminhos são pautados por Ele, nós cremos que Cristo, a revelação da sabedoria de Deus, destrói os impedimentos e as limitações do pecado, para que nós não gastemos mais do que ganhemos, porque o que nós ganharemos é eterno, e todo o nosso cansaço será recompensado na sabedoria do conhecimento de Deus, que nos guia conforme os seus propósitos em justiça.
Aqui o pregador então está chamando a nossa atenção para que nós comparemos esta sabedoria humana à luz de Deus e possamos neste contraste buscarmos uma sabedoria que é verdadeira. O segundo motivo é verdadeiro, quando ele diz que a luz, esta, que representa condução à presença de Deus, manifestação dos seus decretos e o cumprimento da sua vontade que nos ilumina, ele diz que esta luz comparada à sabedoria tem mais proveito do que as trevas. Então trevas também está fazendo uma comparação aqui à falta de juízo, correto? É engraçado porque quando nós observamos também nas Escrituras o que as Escrituras dizem sobre trevas e escuridão, nós também podemos fazer uma correlação a respeito da verdadeira sabedoria. No livro de Jó, no capítulo de número 38, versículo de número 19, nós já estamos ali no final da história de Jó. Quando Jó passou o livro todo clamando a Deus por uma resposta. Eu faço uma pergunta para você que conhece a história de Jó. Jó era um homem tolo? Jó era um homem sem conhecimento e sem sabedoria? Não. Jó tinha muita riqueza. Jó tinha muitas posses, Jó tinha muitos filhos, ele era admirável, rico. Eu não posso acreditar que Jó era tolo. Ele tinha muito conhecimento comercial, ele sabia gerir os seus recursos, ele tinha uma família grande, ele tinha propriedades. Jó não era tolo. Mas ainda assim, veja o que o Senhor diz no versículo 19 do capítulo 38. Jó havia feito muitas perguntas para Deus, e Deus então faz uma pergunta para ele, e diz assim: onde está o caminho, Jó, para a morada da luz? Luz, sabedoria, conhecimento de Deus. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto ao caminho para a morada das trevas, Jó, aonde é o seu lugar? Preste atenção, Jó não era um homem tolo, Jó não era um homem inculto, ele era um homem rico, que tinha sabedoria e conhecimento. Mas quando ele perdeu tudo, quando ele ficou doente, quando ele perdeu seus filhos, eu te pergunto, o conhecimento e a sabedoria e a gestão e a bondade e a honestidade de Jó, que ele aprendeu e adquiriu como sabedoria ao longo da vida, foram suficientes? O conhecimento e a sabedoria de Jó trouxeram seus filhos de volta? A sabedoria de Jó trouxe as suas riquezas de volta? Não. Então, por mais sábio que aquele homem fosse, ele não tinha luz da sabedoria de Deus, portanto ele estava andando em trevas, porque a treva que permeia o caminho daquele que não busca a sabedoria de Deus, são as trevas às quais ele se acostumou a viver. É como entrar num quarto escuro e esperar 15 ou 30 segundos para que a sua vista se acomode. Se ninguém ligar a luz, você consegue abrir o guarda-roupa e ainda pegar a roupa certa que você quer, porque você está acomodado com a escuridão, e isso é lugar de tolice. Só há luz na presença de Deus, onde a sua sabedoria nos revela o propósito da nossa existência, e não haverá limitações para os nossos pés alcançarem a sua gloriosa vontade. Deus então revela a Jó que toda a sabedoria que ele tinha, sem o conhecimento de que Deus estava no controle e não ele, eram justamente o motivo do seu maior sofrimento. Jó sofria com as dores das suas chagas, Jó sofria com as dores da perda dos seus filhos, Jó sofria com as acusações dos seus amigos, mas o que mais fazia Jó sofrer era não conhecer o que se passava no coração de Deus. Era como se ele estivesse em densas trevas. Nós precisamos então encontrar propósito na sabedoria que nós estamos adquirindo no mundo, nas experiências que nós estamos vivendo na terra. Nós precisamos encontrar propósito de uma vez por todas, para que nós não sejamos tomados pelo desejo de cairmos em dois erros. O primeiro, ao enxergarmos que mesmo adquirindo tanto conhecimento, tanta experiência, vai haver sempre uma situação que vai ser um limite para mim, eu posso considerar que ser tolo é melhor mesmo, e concordar com a primeira análise do pregador ao questionar. Talvez ser tolo seja bom mesmo, talvez deixar a vida me levar e não me dedicar em buscar conhecimento seja melhor. Mas ser tolo, por essa ótica, está dizendo que você então está se conformando com o mundo e com a maldade no mundo do jeito que ele é, e não está garantindo a certeza de que há alguém que de fato tem controle sobre este mundo, mesmo ele sendo decadente, que pode fazer da sua vida uma vida que o agrade. Ou você pode cair no outro erro de achar que sim,
Você deve buscar conhecimento, sabedoria, experiência, malandragem, expertise, para conseguir se sair bem nesta vida. De alguma forma você estará caindo na presunção, na arrogância, achando que de fato, sabendo lidar com tudo e sabendo passar no teste, você está no controle. E não está. As duas coisas vão levar você para o mesmo lugar. Com mais cansaço, menos cansaço, com mais ganhos, com menos ganhos, mas sempre vai te levar para o mesmo lugar. O lugar de insegurança e para a morte. E antes da morte, do confronto da enfermidade, para o confronto da perda, para o fracasso. Em momentos distintos, sábio e tolo se encontram como homens que carecem de serem livres da limitação do pecado. A sabedoria pode nos ajudar a resolver problemas facilmente, a evitá-los em algumas situações, a saber gerir bem os seus recursos, como eu disse, a desfrutar da sua vida e das coisas boas dela da melhor maneira, a se relacionar bem com as pessoas, a escolher bem suas relações. Isso é bom, mas não te dá controle nenhum da situação. Então, de que vale? Ele diz no versículo 14: o sábio tem os olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Veja, se ambos vão adoecer, se ambos vão sofrer, se ambos vão passar dificuldades, ainda que em proporções e em momentos diferentes, você pode chamar isso de vantagem? Você pode considerar que está no controle de alguma coisa? Talvez seja pior. Porque no muito conhecimento e na muita sabedoria, você acaba ficando tão autoconfiante, que tem a certeza de que se algo ruim acontecer com você, você vai saber gerir aquele problema e vai contornar aquilo facilmente. Mas a questão é que quanto mais nós estamos autoconfiantes em nós mesmos, menos nós percebemos a nossa fragilidade em situações que nos apavoram. E quando essas situações vierem a acontecer, e os nossos pés não estiverem fundamentados na sabedoria do Senhor, eu que confiei tanto no meu conhecimento e na minha sabedoria, cairei como quem cai de um chão de vidro, porque eu não estava seguro em momento algum. No versículo 15 ele diz: aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, também isso era vaidade. O pregador considerou a sua sabedoria e o seu conhecimento como um motivo para ser melhor do que as pessoas. Neste versículo ele deixa muito claro que o que deixou ele mais indignado foi: ora, eu alcancei todo esse conhecimento, eu alcancei toda essa sabedoria me deu o que eu tenho, conquistei o que eu conquistei, não só de recursos materiais, mas de pessoas, do meu ciclo social. Eu cheguei num nível que ninguém imaginou que eu chegaria, mas eu alcancei. Para adoecer da mesma forma que uma pessoa não passou pelo que eu passei, para ter perdas tão homéricas na minha vida pessoal, da mesma forma que uma pessoa que também não tem o que eu tenho, mas também está passando pela mesma coisa que eu acho isso injusto. De que adianta ser sábio então? É melhor ser tolo, é melhor viver ao bel prazer da vida, porque se me comparando com quem é inferior a mim, talvez não faça nenhum sentido. E aqui se prova uma coisa do coração do pregador, que ironicamente diz isso para revelar o coração de quem está o ouvindo. Quantos de nós buscamos sabedoria, conhecimento, maturidade em prol do melhor da nossa família e das pessoas que estão ao nosso redor, mas quando a nossa sabedoria chega no muro da limitação e nos prova que nós somos tão humanos quanto aquele que é tolo e que não conquistou nada, nós nos sentimos pessoalmente ofendidos. E isso revela que a nossa busca por conhecimento e conhecimento para nos fazer viver melhor e de forma mais agradável, nunca foi sobre o mundo e sobre as pessoas, sempre foi sobre as minhas ambições e sobre o meu egoísmo de querer ser quem eu quero ser. Isso é totalmente oposto do objetivo verdadeiro de se querer adquirir algo que inicialmente é bom. Por quê? Todo conhecimento que você está buscando não está nas suas mãos como o controle de um videogame, mas está te controlando para te conduzir a fazer o que o pecado quer que nós façamos. Nos distanciemos uns dos outros, nos enchamos das nossas próprias vaidades e, enganados na nossa autocapacidade de saber resolver problemas pela nossa experiência e sabedoria, caiamos no mesmo buraco que qualquer um que não compreende aonde está a verdadeira revelação da sabedoria de Deus, Cristo Jesus.
O desejo do homem por buscar sabedoria não vem de agora. Por buscar conhecimento, e conhecimento que lhe dê controle sobre todas as coisas, não vem de agora. Vem desde o jardim, vem desde o Éden. Não por acaso, o fruto que ele comeu foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Ele queria que aquele conhecimento lhe fosse por sabedoria, para que então ele tivesse nas mãos o controle da sua própria vida, para que então ele pudesse sobreviver da sua própria maneira e do seu próprio jeito, sem ter Deus ditando as regras com as suas luzes maravilhosas de entendimento. Ele queria mesmo era caminhar em trevas, escondido de Deus, sabendo encontrar as suas coisas do seu jeito e no seu tempo. Ele queria estudar, ele queria aprender, ele queria crescer, mas a troco de quê? A troco de controlar a própria vida, sem saber que não importa o quanto nós saibamos controlar as coisas ao nosso redor, o pecado nos tirou do controle das nossas vidas e tem nos dominado para que nós façamos o que está no coração do maligno. Desta maneira, então, nós precisamos muito claramente entender que ainda que a sabedoria seja algo importante, a sabedoria deve ser algo que nos faz ser prudentes e não prepotentes. Porque se nós somos sábios, nós vamos saber tomar boas decisões, mas as nossas boas decisões não devem nos levar a confiar que nós estamos no controle, mas que através das nossas decisões responsáveis, Deus é quem providencia tudo, conforme o seu conselho, conforme a sua boa vontade. Você pode ter plano de saúde, ou você não pode ter plano de saúde, depender do SUS. Se o seu infarto for fulminante, você vai morrer em casa. O que eu quero dizer é que a sabedoria nos ajuda a tomar as melhores decisões, mas é Deus quem providencia a resposta conforme a sua boa vontade, porque o conselho de Deus não pode ser manipulado pelo meu querer, e nem pelas possibilidades que eu adquiri pelo meu conhecimento. A mão do Senhor é poderosa, e ela age conforme o seu querer. Se nós confiarmos que Deus tem a sabedoria de nos guiar conforme o seu propósito, sim, nós vamos estudar, nós vamos buscar conhecimento, nós vamos trabalhar, nós vamos nos aprimorar, mas para revelar que todo conhecimento vem de Deus, para que Deus seja visto, e quando Ele for visto, eu possa descansar na certeza de que Ele tem cuidado de mim. Aqui fica muito evidente para nós que as nossas limitações estão todas baseadas no pecado. É Ele que deve ser removido. Aqui você então deve concordar comigo que a proposta de questionamento do pregador de que o que deve ser removido, a sabedoria ou a tolice? O que eu devo deixar de ser? Devo deixar de ser sábio? Ou o tolo deve deixar de ser tolo? Não, nenhum dos dois. O que o sábio precisa não é de menos sabedoria para sofrer menos e se tirar do controle da situação. O que o tolo precisa não é um pouco mais de sabedoria ou um pouco mais de conhecimento para ter o controle da situação. Tanto que lá na frente, no capítulo de número 7 de Eclesiastes, no versículo de número 20, ele vai dizer: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então aqui ele não faz juízo, não há quem é bom e quem é justo, para saber quem é tolo e quem é sábio. Todos os homens pecaram, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, o fim das coisas não é definido pelo conhecimento, pela sabedoria ou pela capacidade que eu tenho de gerir as coisas. Não é porque eu sou honesto, não é porque eu sou bom gestor de finanças, não é porque eu sou boa praça com os amigos que eu serei abençoado por Deus, mas somente quando eu for humilde para reconhecer que a única sabedoria é aquela que é revestida de poder, e o poder de Cristo Jesus, que sustenta o mundo em todos os seus mistérios, que tem poder de salvar e fazer do homem que é mau, que não é justo, alguém que receba justiça no seu coração, que ame a sabedoria de Deus, para que Ele revele quem pode mudar as coisas que estão ao nosso redor, e que o nosso controle não pode se comparar às mãos de Deus, conduzindo tudo em perfeita sabedoria. E a sabedoria de Deus foi revelada. A sabedoria de Deus tem um nome, é Cristo Jesus. Filipenses 3, 8 a 11, o apóstolo Paulo vai dizer: na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei,
mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, diz o apóstolo Paulo, é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. No fim das contas, o fim do sábio e do tolo é a morte. E a questão que nós precisamos entender é que a sabedoria que vem através do conhecimento de Cristo é o que nos liberta do fim de todos os homens. Para aqueles que creem em Cristo, a sabedoria revelada de Deus, nós podemos ter a certeza de que não há limites para nós, nem na terra e nem na morte, porque se com Ele fomos ressuscitados, também em corpo, ressuscitaremos no pleno conhecimento do Senhor. A sabedoria que se limita a tentar controlar esta vida, se limitará ao efeito do pecado, que controla tanto tolos quanto sábios, a morte. Mas conhecer a Cristo nos faz sábios para ainda nesta vida usarmos a sabedoria de Deus, não para mudar o que é imutável, não para controlar as coisas as quais eu não consigo controlar, mas para revelar em tudo a promessa do Deus eterno, sábio e fiel, que em Cristo nos deu sentido para viver e também para morrer. O princípio da sabedoria não é a nossa vontade de aprender algo, de ouvir conselhos ou de adquirir experiências que vão nos ensinar a não sofrer ou a sofrer menos nesse mundo. A verdadeira sabedoria parte de quem tem controle dos mistérios eternos do começo ao fim. Provérbios 9, 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o Senhor é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Provérbios 2, 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. Aquilo que a nossa expertise, a nossa experiência, o nosso conhecimento e a nossa própria sabedoria quer nos dar, ela não é capaz de nos dar. Nós queremos dias melhores, dias multiplicados, e nós queremos tranquilidade, mas somente ao temer ao Senhor e crer em Cristo Jesus, sabendo que toda a sabedoria foi revelada, de modo que ao se tornar homem na terra, ele viveu conforme a sabedoria de Deus, não temeu a morte e morte de cruz, para que se de fato crêssemos nele, esta sabedoria nos desse a mesma confiança e também a mesma ressurreição, que de modo algum nos limita, nem mesmo pela morte, aleluia. Tendo a sabedoria de Deus pela fé em Cristo Jesus, nós não nos preocupamos mais em estar no controle, mas na segurança de que Deus, que está sobre o trono, controla todas as coisas. Nós não seremos afligidos pela tentação de alcançar lugares que nós não seremos capazes de alcançar, porque Ele já nos colocou em nosso lugar. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e esta é a vitória de quem crê. A sabedoria de Deus está no controle da vida de quem depende da sua graça. E aqui eu quero ler estes versículos que são importantes. Você pode abrir se quiser, mas se não quiser, me escute. Mas se for me escutar, me escute com muita atenção. 1 Coríntios 1, 18 a 31. Assim diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Lembre-se, a nossa sabedoria humana seria útil se fosse revestida de poder capaz de transpor os limites que é imposto a nós pelo pecado. A palavra da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria?
Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E aqui eu preciso fazer um parênteses. O escândalo de Cristo ter morrido na cruz é porque ele sempre pregou vida, vitória, reino, e sempre falou com sabedoria e convicção de quem ele era. Quando os judeus que esperavam um milagre viram aquele que se dizia a própria sabedoria de Deus, ora, a sabedoria de Deus não pode ser corrompida, numa cruz, pendurado e morto, aquilo se tornou um escândalo para os que queriam milagres. Os gregos, que sempre foram envolvidos com filosofia e com o estudo da mente, com o desenvolvimento da mente, ao ver aquele que tanto falava com sabedoria ser silenciado na cruz do Calvário, consideraram aquilo como escândalo. Ou seja, a sua sabedoria não foi útil nem para que não o levasse à morte. Para ambos os lados, os que queriam milagres e os que queriam uma resposta filosófica, todos ficaram completamente decepcionados ao ver que a morte, o limite final de sábios e tolos, atingiu a Cristo. Mas o que nós pregamos é um Cristo crucificado, sim, mas que ressuscitou. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que a sabedoria de Deus não nos faz temer o limite das coisas humanas, porque nos dá a segurança de que nele temos vivido conforme a sua vontade e caminhamos não para os nossos alvos, mas para o alvo sublime de estar diante daquele que nos salvou. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram muitos chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus acolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Olhe para dentro de você nesse momento e se questione até que ponto aquilo que você faz e sabe que faz bem, ou aquilo que você sabe que sabe de uma maneira correta, até que ponto as experiências e a maturidade que você alcançou estão te trazendo segurança no caminho que você tem trilhado para alcançar o alvo que você mesmo determinou. Olhe para dentro de você e perceba até quanto da sua alma está dominado pela alta confiança de tudo que você adquiriu ao longo da vida. E perceba que você está pisando num solo frágil, porque você pode chegar a lugares muito altos, mas quem não busca a sabedoria de Deus para firmar os seus pés no caminho santo do Senhor está vulnerável a qualquer momento ver todo o seu conhecimento, sabedoria e tudo que você construiu até hoje desmoronar. Achando que você está no controle, você está sendo controlado para satisfazer o seu coração em algo que não te dá o conhecimento daquele que te criou. Para onde vão os seus caminhos? Para onde estão indo os seus passos? Talvez você saiba por projeção aonde você quer chegar, mas Deus sabe com convicção o caminho que Ele preparou para você. Somente em Cristo Jesus há a revelação da sabedoria de Deus para que você caminhe nos caminhos do Senhor, renuncie aquilo que deve ser renunciado e encontre na esperança da glória de Deus motivo para você se gloriar. Porque a sabedoria de Deus foi revelada em Cristo, andou como homem nesta terra, venceu a morte, revelando que não há limitação para aquele que busca a sabedoria de Deus nesta terra. Eu pretendo viver debaixo do controle do Senhor, do que perder meu tempo tentando aprender a combinação dos botões deste controle e fracassar miseravelmente, voltando do começo, como se tudo que eu tivesse conquistado me fosse inútil. Portanto, aquele que tem a Cristo como seu conquistador,
tenha Cristo como seu tesouro. Este tesouro de sabedoria não lhe pode ser arrancado. Nós não somos como os que retrocedem e morrem, como os que retrocedem e caem, como os que retrocedem e se afastam. Nós somos dos que creem, que avançam e serão salvos. O sábio continua dizendo no versículo 16 e 17: pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Ninguém será lembrado. O melhor do que você fizer, em alguns poucos anos vai ser esquecido. E o pregador já havia dito isso em versículos anteriores. E se você for lembrado, você vai ser lembrado justamente a partir daquilo que você realizou, não necessariamente de quem você verdadeiramente era. Ora, todos passaremos. Existem algumas personalidades que não passam. Você pode me dizer, por séculos nós sabemos quem essas pessoas são ou quem essas pessoas foram, mas nenhum de nós aqui consegue entrar num consenso de que essas pessoas ou foram sábias ou foram tolas. Para alguns grandes monarcas, para alguns grandes governantes ou grandes personalidades da mídia foram tolos, mas para outros essa mesma pessoa foi sábia. Ou seja, sendo sábia ou tola, serviu de alguma coisa para essa pessoa empenhar tudo que ela empenhou na sua vida? Valeu alguma coisa no final das contas? De fato, de que me adianta então fazer algo? De que me adianta me dedicar a algo? E você vai me dizer, então, Rafael, eu estou entendendo. Eu vou me dedicar a buscar a Deus, eu vou dormir e acordar na igreja. Pronto, é o que eu vou fazer. Não vou ficar buscando sabedoria, não muda nada no final das contas. Vou buscar só a Deus, é isso que você está dizendo? De forma alguma. Não foi isso que eu disse até agora. Se foi isso que você entendeu o evangelho completamente errado. O mundo é decadente, o mundo está num caminho de destruição. Esta vida, pela própria sabedoria dela, é deprimente, como o pregador diz, mas há um sentido, porque aqui está a sátira do pregador. Ele diz, o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Essa partícula usada por ele, ela é usada em outros versículos de modo satírico. Isaías 14:4, Ezequiel 26:17. A partícula é como se fosse coitado, tadinho. O sábio morre do jeitinho do tolo. É mais ou menos o que ele estava querendo dizer aqui. Há uma ironia, ele está sendo satírico, como quem tem uma penalidade falsa. É quase vamos rir para não chorar? O sábio lutou tanto para ser sábio. Morreu, acabou, deu em nada, deixou tudo para os outros. Cansou, e os outros ainda acham que ele foi tolo. Uns acham que ele foi burro, uns outros acham que ele foi fraco. Os outros... Adiantou de alguma coisa? Nada. As limitações esmagaram a reputação e todas as ações que eles fizeram. É quase você crente servir a Deus para eu não ir para o inferno? Quer saber, nada dessa vida adianta. Não é isso. Você está transformando a visão nua e crua do conhecimento humano que o pregador apresenta numa leitura gospel, sem as lentes da graça. Não. O que o pregador está dizendo é que pisando nesse chão, desta terra decadente, sabendo da finitude, tanto de tolos quanto de sábios, nós vamos buscar a sabedoria de Deus. Para que ao buscar a sabedoria de Deus, nós possamos adquirir conhecimento e sabedoria deste mundo, para que enquanto nós vivermos, tudo o que fizermos, seja deixar marcas, não para que eu e você sejamos lembrados, para que as nossas ações brilhem o conhecimento de Deus e permitam que o Senhor nunca seja esquecido. Se vivemos, Romanos 14, versículo 8, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Cristo é Senhor sobre tudo. E a sabedoria que é para nos preservar neste mundo, não nos preserva sem conhecê-lo, sem adorá-lo, e não nos levará à plenitude da sua promessa. Satanás segue tentando nos iludir a todos, para que nós acreditemos que ser espertos, sábios, ser safo no trabalho, no casamento, é a saída. Satanás está tentando fazer você acreditar que você ser o cara, que você ser o espertalhão nesse mundo, que o mundo é dos espertos, é a saída. Mas mal sabe você que todos os caminhos que você tem costurado pela sua própria sabedoria levam para o mesmo fim. O Espírito guia os pés do justo conforme as orientações de Cristo. Oséias 4, versículo 1 e 6 diz: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor.
porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É por isso que muitos crentes se envolvem com política, achando que vão mudar a política com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, inclusive com princípios ditos bíblicos, como se essa realidade que está submetida à vaidade do pecado pudesse ser controlada por nós, que temos uma sabedoria humana que não possui revestimento de poder. Ou seja, nós, quando queremos mudar a política, queremos mudar a situação que não vai ser mudada por homens comuns, mas somente pelo poder de Cristo, manifestado através da sua igreja, nós estamos assinando um atestado de que nós julgamos que temos o controle da situação, porque conhecemos a Bíblia, porque vamos à igreja, porque estamos no culto todo domingo, e na verdade, nós não temos controle deste mundo decaído. Mas quando alcançamos o poder de Cristo sobre as nossas vidas, sendo Ele a sabedoria de Deus, nós nos submetemos àquele que tem poder para controlar todas as coisas. É aí que nós sabemos que Ele ouve as nossas orações, que Ele responde o nosso clamor, e que a seu tempo Ele vai se manifestar conforme a sua própria vontade. Deus não age usando as nossas vidas para cumprir os nossos interesses, mas Ele nos dá os seus interesses para que nós cumpramos a sua vontade e para que isso o glorifique, porque sabemos que não há como impedir o que nos atemoriza, não há como impedir o que nos ameaça. Isso vai acontecer, isso vai se aproximar de nós, isso vai chegar na nossa nação, mas é o conhecimento de Deus que nos sustentará e nos dará o entendimento de que os tempos e as eras são discernidos sobre uma única lógica: Jesus Cristo não abandona os seus, e Ele há de voltar para cumprir a sua promessa.